O nascimento de uma revolução. Imagine um mundo onde tirar uma fotografia exigia equipamentos pesados, conhecimentos técnicos e muito tempo. Um mundo onde apenas alguns privilegiados tinham acesso à arte de capturar momentos. Esse era o cenário no final do século XIX, até que um nome mudou tudo: George Eastman. Em 1888, Eastman lançou a primeira câmera Kodak, com um slogan que se tornaria lendário: "Você aperta o botão, nós fazemos o resto". Simples, direto e revolucionário. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam registrar seu cotidiano sem precisar de um estúdio fotográfico. A Kodak havia nascido com um propósito ousado: popularizar a fotografia. George Eastman era um visionário. Ele compreendia que o verdadeiro valor não estava só nas câmeras, mas nos filmes fotográficos que elas usavam. Assim, adotou um modelo de negócio similar ao que mais tarde seria replicado por empresas como a Gillette: vender o equipamento barato e lucrar com os insumos, nesse caso, rolos e mais rolos de filmes fotográficos. A Kodak não demorou a se tornar uma gigante. Em poucos anos, consolidou-se como a maior fabricante de filmes fotográficos do mundo. A marca virou sinônimo de fotografia. Momentos Kodak passaram a representar memórias especiais, registradas para sempre. Com uma série de câmeras e algo notável no Unicolor em 1963. O domínio do século XX, 1900-1960. No início do século XX, a Kodak lançou a icônica Brownie, uma câmera barata e portátil que custava apenas $1. Com ela, milhares de famílias registraram casamentos, aniversários, nascimentos, viagens. A fotografia havia se tornado parte essencial da vida moderna. Durante as duas guerras mundiais, a Kodak se envolveu em projetos militares, fornecendo filmes e equipamentos para espionagem e documentação. Ao mesmo tempo, expandia suas operações para diversos países e consolidava seu domínio no mercado global. Nos anos 1950 e 60, a empresa era um verdadeiro império. Estima-se que, em sua época de ouro, a Kodak detinha 90% do mercado de filmes e 85% das vendas de câmeras nos Estados Unidos. Era um monopólio quase absoluto, sustentado por décadas de inovação, marketing eficiente e uma base de consumidores fiéis. Mas esse crescimento meteórico escondia um problema silencioso. A cultura corporativa da Kodak havia se tornado complacente. A empresa passou a confiar excessivamente em seu sucesso passado e ignorava os primeiros sinais de mudança. As sementes da queda estavam sendo plantadas, e a Kodak seria responsável por regá-las. A invenção que mudaria tudo, 1975 a 1980. Aqui entra o momento mais irônico de toda essa história. Em 1975, um jovem engenheiro da própria Kodak, chamado Steven Sasson, desenvolveu o primeiro protótipo funcional de uma câmera digital. O equipamento, ainda rudimentar, usava um sensor CCD e armazenava imagens em fitas cassete. A resolução? Menos de 0,1 megapixel. Sasson apresentou sua invenção aos executivos da empresa. A reação? Cautelosa, preocupada e, principalmente, defensiva. Eles temiam que essa fotografia sem filme canibalizasse o principal negócio da companhia, a venda de filmes fotográficos. Em vez de abraçar o futuro, a Kodak o engavetou, literalmente. Durante anos, a tecnologia digital desenvolvida internamente foi ignorada ou subestimada. Nesse momento crucial, a Kodak fez a escolha errada. Poderia ter liderado a transição para o digital, dominando esse novo mercado com a mesma força com que controlava o analógico. Em vez disso, se apegou ao passado, e o futuro não esperou. A era digital chega, 1980 e 2000. Nos anos 1980 e 90, outras empresas começaram a apostar na fotografia digital. Sony, Canon, Fuji, todas enxergavam um futuro sem filmes. A tecnologia avançava rápido, a resolução aumentava, o armazenamento se tornava mais prático e, principalmente, os consumidores começavam a se interessar. A Kodak, por sua vez, tentava equilibrar dois mundos:
Lançava câmeras digitais discretamente, mas seguia priorizando seu modelo analógico. Ainda lucrava bilhões com filmes, impressões e produtos fotográficos tradicionais. Essa ilusão de segurança impediu mudanças mais profundas. Para se ter uma ideia, em 1996, a Kodak atingiu seu auge. Faturamento de 16 bilhões de dólares, 145 mil funcionários no mundo todo e uma marca reconhecida em todos os continentes. Era uma potência, mas por trás dos números, a base começava a ruir. A fotografia digital avançava como uma onda inevitável, e quanto mais a Kodak demorava a mergulhar de cabeça, mais difícil seria recuperar o terreno perdido. Inovação engavetada. A Kodak e a câmera digital. Parece difícil de acreditar, mas a primeira câmera digital da história foi inventada por um engenheiro da Kodak. Seu nome? Steven Sasson. Em 1975, Sasson criou um protótipo de câmera que usava um sensor CCD, tecnologia desenvolvida à época, e gravava imagens em fita cassete. A resolução? Menos de 0,1 megapixel. O tempo de processamento? Mais de 20 segundos para capturar e exibir a imagem em um monitor de televisão. Era rudimentar, sim, mas funcionava e representava algo revolucionário. Sasson apresentou a invenção para os executivos da empresa com entusiasmo. Afinal, era uma câmera que não precisava de filme fotográfico. E essa foi a pedra no sapato. A Kodak era, acima de tudo, uma empresa de filmes. O lucro principal vinha da venda dos rolos e do serviço de revelação. A possibilidade de uma câmera que eliminava tudo isso era vista como uma ameaça e não uma oportunidade. A resposta da liderança? Eles reconheceram o potencial, mas engavetaram a ideia. A ordem era clara: não desenvolver essa tecnologia para o mercado consumidor. Isso poderia canibalizar o negócio de filmes, que era altamente lucrativo. Ou seja, a Kodak inventou o futuro, mas decidiu ignorá-lo. Essa escolha se tornou um dos exemplos mais emblemáticos de inovação sufocada pela própria zona de conforto. A empresa tinha recursos, tecnologia e conhecimento para liderar a revolução digital, mas optou por proteger o presente, em vez de preparar o futuro. Décadas depois, quando as câmeras digitais se tornaram populares, a Kodak tentaria correr atrás do prejuízo, mas o mundo já tinha mudado. O início da queda. Nos anos 1980 e 1990, a Kodak ainda era uma marca muito forte. Ela tentou, em certo momento, entrar no mercado de vídeo, comprando a Verbatim para competir com a Sony e a JVC. Também desenvolveu impressoras, scanners e até se aventurou na produção de CDs. Mas sua base de lucro continuava sendo o filme fotográfico. E enquanto isso, a revolução digital se acelerava. Empresas como Sony, Canon, Nikon e Fuji começaram a investir pesado em câmeras digitais. Os sensores melhoraram, o tempo de processamento caiu e a resolução aumentava exponencialmente. Aos poucos, as pessoas perceberam que podiam tirar fotos sem gastar em filmes ou revelações. A Kodak, por sua vez, demorou a reagir, e quando reagiu, já era tarde demais. Ela lançou suas próprias câmeras digitais no final dos anos 90, mas com preços elevados e desempenho inferior às concorrentes. Em vez de liderar, ela passou a correr atrás. Além disso, a Kodak manteve seu foco na venda de câmeras e impressoras, sem entender que o verdadeiro valor da fotografia digital estava migrando para softwares, armazenamento em nuvem e redes sociais. Enquanto a Apple reinventava os celulares com câmeras embutidas, o Google oferecia armazenamento gratuito no Google Fotos e o Instagram transformava qualquer um em fotógrafo, a Kodak ainda tentava convencer o consumidor a comprar papel para impressão doméstica. Você consegue imaginar? A mesma empresa que inventou a câmera digital, anos antes de todas as outras, ficou para trás porque teve medo de perder o próprio lucro. Quantas vezes isso também não acontece com a gente, na vida pessoal ou profissional? Quantas ideias geniais deixamos engavetadas por medo de mudar? Se você está curtindo essa história e quer mais conteúdos assim, já deixa seu like e se inscreve no canal.
ainda tem muita reviravolta pela frente. Vamos continuar? O último ato: tentativas de sobrevivência. Durante o início dos anos 2000, a Kodak ainda tentava manter sua relevância no mercado fotográfico. A empresa investiu em novas tecnologias, expandiu suas linhas de câmeras digitais e buscou diversificar o portfólio com impressoras, tintas e equipamentos para impressão profissional. Apesar desses esforços, a transição não foi fácil. A receita da empresa começou a cair drasticamente, enquanto os custos aumentavam. O modelo tradicional de negócio, baseado na venda de filmes, estava se tornando obsoleto. Entre 2000 e 2005, as perdas começaram a se acumular. Executivos importantes saíram da empresa e a Kodak precisou reestruturar suas operações, demitindo milhares de funcionários para tentar manter a sustentabilidade financeira. Pedido de falência. 2012. Em 2012, a crise atingiu seu ápice. Incapaz de competir com gigantes do mercado digital e sufocada pelas dívidas, a Kodak entrou com um pedido de falência, o maior capítulo da sua queda. Foi um choque para o mercado. A empresa que por décadas fora sinônimo de fotografia, agora se via obrigada a vender patentes e descontinuar operações. Nesse processo de falência, a Kodak focou em se reinventar. Passou a investir em novas áreas como impressão 3D, produtos químicos para a indústria, filmes especiais para cinema digital e serviços corporativos. Tentativa de retorno e o futuro incerto. Após sair da falência em 2013, a Kodak tentou reposicionar sua marca, mas nunca mais recuperou o brilho do passado. Com o avanço dos smartphones, que incorporaram câmeras cada vez melhores, o mercado fotográfico mudou para sempre. A fotografia se tornou ubíqua, instantânea e compartilhada globalmente, algo que a Kodak não conseguiu capitalizar. Hoje, a empresa é um símbolo clássico da inovação interrompida e da complacência diante da mudança. Sua história é usada em estudos de negócios e palestras para exemplificar os perigos de não acompanhar as transformações tecnológicas. Lições da ascensão e queda da Kodak. A história da Kodak é fascinante não só pela trajetória da empresa, mas pelo que ela nos ensina sobre inovação, adaptabilidade e o futuro dos negócios. Inovação não é apenas inventar, mas também abraçar o novo. A Kodak inventou a câmera digital, mas não soube usá-la a seu favor. O medo de canibalizar um negócio atual pode ser fatal. Proteger o lucro imediato pode custar a sobrevivência no longo prazo. Mudanças tecnológicas são inevitáveis e resistir a elas pode significar o fim. Empresas e pessoas precisam estar prontas para se reinventar. O legado Kodak e o futuro da fotografia. Apesar da queda, o legado da Kodak permanece vivo. A marca ainda existe, hoje focada em nichos específicos, como filmes para cinema e impressão profissional. Além disso, a democratização da fotografia, que começou com George Eastman e a Kodak, transformou completamente a forma como capturamos e lembramos nossas vidas. Hoje, com smartphones, drones, câmeras profissionais digitais e até mesmo inteligência artificial ajudando na criação de imagens, a fotografia está mais viva do que nunca. Mas a lição da Kodak nos lembra que ninguém é imune a mudanças.